Aleluia! Quero chamar aqui a pastora Eliana, vai estar trazendo a mensagem nesta noite. Eu também falo, glória a Deus, viu? Porque como é difícil conseguir essa mulher para pregar. Tem que agendar com muita antecedência, sabe? E fica, sei lá, e quando Deus dá a palavra, a gente traz a palavra de Deus, que aí não tem onde correr, né? E nós vimos que hoje é ceia, que delícia, né? Estarmos na mesa com o Senhor. É isso que a ceia representa, é estarmos juntos de Jesus na mesa, em comunhão. Junto da palavra do Senhor, que é eficaz, é viva, né? E eficaz, espada de dois gumes, como ela mesma diz. Irmãos, a gente sabe uma coisa, que a Bíblia, na realidade, é um livro cheio de regras mortas, confusas, e quem não tem o Espírito Santo de Deus se perde no meio da Bíblia, não consegue entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que pedir o Espírito Santo de Deus para a gente obter a revelação da palavra de Deus, porque é a boca de Deus. Nada na Bíblia é por acaso. Aconteceu. Não, tudo é interligado, tudo é feito milimetricamente colocada para que a gente entenda os mistérios da palavra de Deus, né? No Antigo Testamento, há uma esperança em que ele venha, mas no Novo, ele já veio. Aí tem a vida dele, o nascimento, vida, morte, ressurreição e uma certeza, que ele voltará. E na palavra de Deus tem muitos personagens, que é o que eu mais gosto, são os personagens bíblicos, a vida deles, as suas lutas, suas vitórias, e a gente tem muito a aprender, com esses personagens, aplicar nas nossas vidas. E hoje não é diferente. Eu quero falar sobre Enoque. Só existe 11 versículos na palavra de Deus sobre esse personagem, que está lá em Gênesis 5, de 18 a 24, está em Judas 1, que só tem um capítulo, de 14 a 16, e um versículo na Galeria da Fé, que é Hebreus 11, 5. Somente isso. Mas temos tanta coisa para descobrir com esse homem. E toda vez que eu vou me deparo com um personagem, eu faço 3 perguntas. Quem é você? Segundo, eu pergunto, onde está Jesus na sua vida? Aliás, essa é a última pergunta. A segunda eu pergunto assim, por que você está na Bíblia? Porque eu digo que nada é por acaso. Então, nós vamos ver Enoque, vamos abrir Gênesis 5, de 18 a 24, e vamos ler essa palavra. O Dudu vai colocando aqui, diz assim: Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jered 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aí nós vamos fazer a primeira pergunta: quem é você, Enoque? E nós vimos pela palavra de Deus que Enoque, ele é da geração de Sete. Vamos entender essa geração dele. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel, acabou-se a geração de Abel, ficou a geração de Caim. Depois Adão e Eva teve mais um filho, que é Sete. Essa geração que é a geração de Enoque. A geração de Caim se acabou no dilúvio.
E a geração de Sete é onde vem Jesus. Sete vem Noé, vem todos os patriarcas, Abraão, Isaac, vem todos, Jacó, aí vem Jessé, vem Davi, vem Jesus, né, andando rápido. Então, essa é a geração boa, vamos chamar assim, e é a geração de Enoque. O nome Enoque quer dizer dedicado. Enoque, a Bíblia diz que era filho de Jered, e no versículo 22 e 24, que nós acabamos de ler, diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Aí eu pergunto, o que é andar? Esse verbo andar quer dizer o quê? É seguir, ir com alguém, buscar, ter comunhão, ter intimidade. Isso tudo quer dizer andar, o verbo andar. E Enoque andava com Deus. Enoque tinha intimidade com Deus. E tem um versículo na Bíblia, um Salmo 25, 14, que ele vai colocar aí também, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e a estes ele revela sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Esse verbo temer também quer dizer adorar, ter devoção. Então, Enoque adorava a Deus. Enoque tinha devoção a Deus. Enoque andava com Deus. Enoque se derramava na presença de Deus. E a gente sabe que Deus quer derramar o seu amor sobre você, sobre mim. Deus quer derramar seu amor sobre toda a humanidade. Mas Amós 3:3 diz o quê? Andará dois juntos se não houver acordo? Como vão andar dois juntos se não há acordo? Enoque, então, ele era afinado, totalmente alinhado com a vontade de Deus. Enoque andava com Deus. E eu quero que coloque aqui Gênesis 17:1, só o versículo 1, que diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Segundo versículo é o Gênesis 24:40, que também diz assim: ele me disse, o Senhor, ele está falando de Abraão, é o servo dele falando. Abraão me disse: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo. Só até aí. É quando Abraão, o servo está dizendo que Abraão disse para ele: o Senhor cuja presença eu ando, irá contigo, porque era para ele buscar uma mulher para o seu filho, Isaque. Gênesis 48:15, já vimos então aqui Jacó abençoando seu filho José. E ele fala o seguinte: disse-lhe José, 48, né? Botei 44. 48:15. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. Gente, dessas três passagens que eu falei, nós vimos o que? Abraão, Isaque, Jacó e também José. Todos eles andaram com Deus. Então, o que aconteceu com essa família, essa geração? Todos eles passaram o amor que eles tinham a Deus para a sua geração. Irmão, é muito importante que você passe o que você é para os seus filhos. Provérbios 22:6 fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando o velho não se desviará dele. Ou instrui a criança no caminho que deve andar. Preste atenção que não fala assim:
Ensine a criança o caminho que ela deve andar. Tem um caminho aí, você anda por ele. Não é isso. Ensina a criança no caminho. É você com seu filho no caminho, ensinando o seu filho. É testemunho. Não adianta nada, viu, mãe? Aquelas mães histéricas dentro de casa e quer que seu filho siga Deus, o seu Deus? Como assim? Se ele não fez diferença na sua vida, não te trouxe tranquilidade, paz, segurança, como é que você quer que seu filho esteja na igreja servindo ao Senhor? E esse pai que é terrível dentro de casa, grosseiro, estúpido, é a mesma coisa, é o testemunho que nós temos que ter. Esse versículo diz isso, que eles passaram o que eles são, o amor a Deus para a nossa geração. É isso que está falando aqui. Eu coloquei, tem um mês ou um mês e meio, no meu Instagram, no History, uma frase de Santo Agostinho, que diz assim: pregue, se preciso for, use palavras. Então, a nossa pregação é aquilo que nós somos. As pessoas olham o que nós somos e não o que nós falamos, principalmente os nossos filhos. Enoque, então, andava com Deus. Enoque tinha profundidade e seguia a Deus. Por que você está na Bíblia, Enoque? Por que Enoque está na Bíblia? Enoque está na Bíblia para mostrar para você e para mim que é possível andar com Deus sendo uma pessoa comum. Porque a gente para e pensa assim: Enoque era um ermitão, vivia na caverna, glorificando e louvando a Deus no silêncio e na paz do campo. Não, a Bíblia diz, nós lemos, que com 65 anos ele teve o primeiro filho, Matusalém, que aliás é o homem que mais viveu na terra. Matusalém viveu 969 anos, mas com 300 anos ele teve filhos e filhas. Aqui nós vimos o quê? Enoque tinha uma esposa, podemos deduzir. Enoque tinha filhos, ou seja, ele tinha família, ele tinha responsabilidade. Enoque trabalhava, porque ele tinha que sustentar a sua família, que era grande, não era uma família pequena. Tudo isso é Enoque. Mas o tempo de Enoque era um tempo de paz, sossego sobre a terra, eu vivo uma tribulação, nada disso. Vamos ver a época de Enoque. Enoque é o 7º depois de Adão. Na geração de Caim, o 7º depois de Adão se chama Lameque. Gênesis 4, ele vai colocar aqui, mas eu não vou ler. Lameque, alguns estudiosos dizem que ele é uma versão piorada de Caim. Era um homem assassino, perverso, terrível. Então, e vivia na mesma época que Enoque. Era a geração de Enoque. Era uma geração violenta, uma geração onde havia assassinato, maldades. Era uma geração terrível. É igual a nossa geração. Nós vivemos numa terra de violência, de corrupção, de maldades, a terra inteira, não é só o Brasil, né? A terra toda, nós vivemos nessa violência. Mas Enoque andava com Deus. É possível andar com Deus diante de toda essa tribulação que passamos, toda a violência que a terra está, mas Enoque andava com Deus. Outra coisa, Enoque era um profeta. Enoque tinha comunhão com Deus e ainda profetizava para o seu povo. Nós vamos ler agora Judas, que é só um capítulo, é um livro antes de Apocalipse, Judas. Nós vamos ler de 14 a 18, que diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, tem outros que falam com os seus anjos, né, que é miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele.
O livro de Judas, ele está falando para os mestres pastores. Então, Enoque, na sua época, já profetizou dos pastores impostores dos últimos tempos que se levantaria na casa do Senhor. Enoque, então, era um grande profeta, mas Enoque andava com Deus. E aonde está Jesus na vida de Enoque? É a terceira pergunta. Exatamente nesses capítulos que eu li. Eles falam da segunda vinda de Jesus. Quem é que vai vir? O Senhor que vem nos ares com os seus anjos. É o Senhor Jesus. Enoque profetizou, gente, o 7º depois de Adão. Não tinha acontecido nada, não teve Noé, não teve nada, não teve Moisés atravessando com o povo, não teve nada. Não teve nem Abraão sendo chamado para ser um povo separado para Deus, nada. E Deus já revelou. Por que Deus revelou para Enoque tudo isso? Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. Nós acabamos de ler. E a estes ele revelará a sua aliança, os seus mistérios. Enoque conheceu coisas do futuro, e um futuro bem distante. Um futuro que até a nós ainda não chegou. A vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Tudo isso, que intimidade era essa? Como Enoque conseguiu alcançar o coração de Deus de tal maneira que Deus revelou tanta coisa interessante, tanta coisa linda, até Jesus para esse homem, porque ele tinha profundidade em Deus, ele andava com Deus. Agora, uma coisa interessante, Enoque, ele viveu 365 anos. 365 anos. E Enoque conheceu o seu 7 vezes, o seu tataravô. Aí você pergunta, quem é que conhece o seu tataravô? Quando o seu tataravô vive 930 anos, como foi o caso de Adão, você conhece seus 7 vezes netos. Adão tinha 622 anos quando nasce Enoque. Eu fico conjecturando, isso não tem na Bíblia, mas a gente pode conjecturar, imaginar. Você que se tivesse Adão como seu avô, você não ia conversar com ele, não? Passou 300 anos na terra, tanto Adão quanto você, que foi o caso, 308 anos, Adão viveu na terra junto de Enoque. O que você ia perguntar para seu avô, primeiro homem feito por Deus? O que você perguntaria? Eu perguntaria, vovô, como era a árvore da vida? Era fruto que se comia? Era das folhas que a gente fazia um chazinho? Era a casca da árvore que a gente ralava e comia para ter longevidade, nunca morrer? A árvore da vida é a árvore que Deus colocou no meio do jardim do Éden para o homem não morrer. Era a árvore que dava vida, longevidade. Como era essa árvore, vovô? E também como foi conhecer o mal? Porque existe a árvore do bem e do mal. E Deus tinha falado para Adão, se comeres dessa árvore, a única árvore proibida em todo o jardim, se comeres dessa árvore, conhecerás o bem e o mal. O bem, Adão já conhecia que era Deus. Ele foi conhecer o mal. Como foi conhecer o mal? Essas seriam as minhas perguntas a Adão. Não sei as suas. E talvez, não sei, conforme as respostas que Adão, seu avô, deu para ele, foi crescendo esse desejo, essa vontade, dessa comunhão que o homem perdeu no jardim do Éden, mas Enoque conseguiu com Deus. Tanto foi que a Bíblia diz que ele agradou tanto a Deus que Deus o levou. Ele não passou pela morte. Eu quero que ele coloque aí Hebreus 11:5, que diz sobre por que Enoque subiu sem ver, foi trasladado. Diz assim, vou ler aqui mesmo. Pela fé,
Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Tem um versículo que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse versículo diz que é você que tem que se agradar em Deus, mas esse aí diz que Enoque, ele agradou a Deus, de tal maneira que Deus o retirou da terra, e ele não precisou passar pela morte, numa época em que a morte já foi decretada em seu tataravô, que a morte entrou no mundo por conta de Adão, mas ele foi um homem que cumpriu o desejo de Deus em que o homem não morresse, mas Deus o levou. 2 homens na Bíblia foram levados sem ver a morte. Quem são eles? Enoque e Elias, que foi numa carruagem de fogo, deve ter sido coisa incrível e tremenda. Eu quero dizer para vocês e terminar com o primeiro versículo, uma parte do versículo de Gênesis 17:1, que diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Isso Deus está falando para você nessa noite. Ande na minha presença. O homem que anda na presença de Deus, ele crescerá em graça, ele crescerá no conhecimento de Deus e na semelhança de Cristo. A pessoa que anda com Deus, ela é fortalecida, ela é santificada, instruída, cada vez a viver uma vida com Deus. Igreja, é tempo de andar com Deus, não é tempo de brincar de sermos crentes. Viu como nós podemos, no meio de toda a nossa vida, ninguém precisa ser solteiro, ninguém precisa largar a família, ninguém precisa se isolar para andar com Deus. Enoque, no meio de uma geração corrompida, no meio de muitos familiares, profeta, ainda profetizava para a nação, era um homem ocupado, tinha uma vida agitada, e Enoque andou com Deus. Você quer andar com Deus? Você quer ter essa comunhão com Deus? Você quer que Deus diga que se agrada da sua vida? Vamos nos colocar em pé, de pé. E hoje é dia de ceia, né? A gente não tem muito tempo, mas eu gosto muito, porque aqui na frente representa o altar do Senhor. É aqui que você fala tudo aquilo que você quer falar para Deus. Então, se você quiser sair do seu lugar e falar: Deus, eu achava que eu tinha uma vida tão tribulada, tão complicada, por isso que eu não tinha tanta comunhão contigo, mas hoje eu entendi que mesmo com a minha vida tribulada, estudando, trabalhando, tendo filho, cuidando de casa, tenho condição de andar com o Senhor, criar essa intimidade. Por que Enoque conseguiu? Eu falo, sabe por que Enoque conseguiu? Porque Enoque tinha consciência da presença de Deus. Sabe o que é ter consciência da presença de Deus? É quando você está no trabalho agitado com aquela chefe horrorosa, você está no ônibus cheio, no metrô cheio, está no seu carro no engarrafamento terrível, você está no meio de um estresse, você fecha os seus olhos e percebe a presença de Deus. Isso é a consciência que nós temos da presença de Deus. Qualquer situação que você esteja, o maior estresse do mundo, experimenta fazer isso, fecha o olho e clama, invoca o nome do Senhor e sinta a presença de Deus. É quando o seu espírito toca o Espírito de Deus e vem uma paz tão grande que pode estar ao seu redor o que for, você tem aquela consciência de Deus com você, a presença dele. Enoque tinha esse segredo, vamos dizer assim, de conseguir ter consciência da presença de Deus em qualquer lugar. Você também pode ter, eu posso ter. Basta você fechar os olhos no meio do caos e sentir a presença de Deus, porque Ele está em todo e qualquer lugar. Ele está com você aonde quer que você esteja, o Senhor está ali. Tenha consciência da presença de Deus em sua vida. Eu quero chamar aqui quem quer vir aqui e falar: Deus,
eu quero andar contigo, mas eu quero andar assim. Eu quero que nada tire a minha paz, seja o que for. Eu quero sentir a tua presença, ter consciência que o Senhor é presente em minha vida e eu quero andar contigo. Se você quer, saia da sua frente, venha dizer isso aqui. Se você vem aqui na frente, você está dizendo isso para Deus. Enquanto o grupo de louvor louva ao Senhor, depois nós vamos orar para começar a ministrar a ceia do Senhor.